Olá, acadêmicos! Hoje finalizaremos as nossas videoaulas da disciplina Prática de Ensino 1, Políticas, Estrutura e Gestão da Educação. Estamos iniciando a nossa quarta semana de estudos online e estamos na reta final da nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês nesse período e espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e para a compreensão dos aspectos políticos e estruturais da educação. Como estamos na reta final, essa é a hora que não podemos de forma alguma perder o foco. Por isso, como sempre digo, desde o início da nossa disciplina, é extremamente importante a participação de todos vocês nos fóruns, nos chats e em todas as atividades propostas. Essa é a hora de fecharmos com chave de ouro a nossa disciplina e para isso é necessário o comprometimento de toda a turma. E para finalizarmos bem os nossos estudos e iniciarmos bem e com disposição a nossa última semana, deixo para vocês a seguinte mensagem. O agora é o momento de agir. Desafie a si mesmo e faça do tempo seu aliado. Acredite que você pode ser mais e pode se doar mais. Creia no seu sucesso e não crie obstáculos na sua mente. Você tem talentos. Não deixe que o medo de errar detenha você e o faça parar no tempo. Seja corajoso. Acredite no seu potencial. A melhor hora para tomar atitudes, para mudar as coisas e fazer tudo dar certo é agora. Tudo passará a dar certo quando você começar a entender que o que você determinar, você poderá alcançar. Basta acreditar em si mesmo. E o que você pode fazer nesse exato momento para chegar mais longe é acreditar em você e começar a agir. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos e bastante garra para essa etapa final. Nessa nossa última videoaula, nós trataremos dos seguintes assuntos. Nós falaremos sobre a função social da escola, o projeto político-pedagógico, o financiamento da educação, o Fundef e o Fundeb, e, por fim, a formação docente profissional do professor. Como vocês já sabem, o objetivo dos nossos estudos é promover uma socialização e uma reflexão crítica dos temas que estão sendo trabalhados na nossa disciplina. E como sempre, vocês podem anotar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa videoaula e postá-la nos fóruns e nos chats que discutiremos a respeito. Então vamos dar início aos nossos estudos. Hoje vamos conhecer um pouco sobre as funções sociais da escola. O conhecimento sobre a função gestora na escola é importante para a compreensão dos limites e possibilidades da própria ação diretiva. Somos constantemente convidados a conhecer novas práticas e experiências, novos métodos na gestão da escola pública que devem estar a serviço de uma concepção de educação mais democrática e dialógica. Partindo dos conceitos construídos ao longo da nossa disciplina, vamos compreender melhor a escola e sua função social, ao destacar suas especificidades e focalizar a gestão escolar como um dos princípios constitucionais do ensino público. E para isso é necessário partirmos do seguinte pressuposto. A escola, como uma instituição social onde ocorre a formação humana por meio de práticas políticas, sociais e pedagógicas, requer uma administração diferenciada da administração em geral e empresarial. Na realidade, a escola requer uma administração que respeite as suas especificidades, as suas responsabilidades e também as suas particularidades. A organização e a estrutura do sistema educacional reflete as características e as mudanças ocorridas em nossa sociedade nos últimos anos e é também um local de transformação da realidade. Dessa forma, a escola é um ambiente de formação de crianças, de jovens e de adultos, que são seres em processo de vir a ser. Como seres humanos ontologicamente sociais, construímos a nossa história e a partir da interação com os outros e a partir também da herança cultural da humanidade. Temos um movimento de constituição do sujeito que passa pelas relações com os outros e vai se consolidar na formação de cada um de nós. Estamos no mundo e, por isso, nossas ações o atingem e, a partir disso, construímos a nossa história, onde a educação atua como espaço de sua construção. E é por isso que as práticas e ações que organizam a escola devem ser educativas, de forma a atingir os objetivos da instituição, que no caso deve ser formar cidadãos participativos, críticos, criativos e em uma perspectiva emancipatória.
É no processo de transformação da natureza que o homem estabelece leis que regulam a sua convivência em grupo. As relações estabelecidas pelo homem entre si e a natureza, nas diversas esferas da vida social, se transformam em um espaço de construção e reconstruções dos saberes sociais e também da história da humanidade. E são exemplos dessas esferas as próprias instituições criadas pelo homem, como, por exemplo, as instituições religiosas, as instituições trabalhistas, educacionais, os partidos políticos e associações, entre outras. É através da relação entre os sujeitos que se concretiza a satisfação das múltiplas e históricas necessidades humanas. Assim, o processo de relação entre o homem e a natureza demonstram a necessidade de criar meios que estabeleçam as suas relações. Como produtos das relações estabelecidas entre os homens, a educação também pode ser permeada por concepções mais restritas ou mais complexas, dependendo da vida em sociedade. E nesse processo de relações humanas e sociais, cabe à escola a função social de proporcionar ao educando os seguintes aspectos: propiciar condições para a construção de conhecimentos como espaço de realização humana, selecionar e rever criticamente a informação, proporcionar condições para a formação de sujeitos criativos e críticos, ser provocadora de mensagens e não pura receptora, produzir, construir e reconstruir conhecimentos elaborados e mais. Numa perspectiva emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor de todos, sem discriminação, contemplando a diversidade de sujeitos que dela fazem parte. A escola não pode distribuir poder, mas pode construir e reconstruir conhecimentos e saber, que se traduzem em poder. Na perspectiva emancipadora da educação, a escola, ao desempenhar sua função social de formadora de sujeitos históricos, caracteriza-se em um espaço de sociabilidade e proporciona a construção e a socialização do conhecimento. No contexto atual, a escola é responsável pela formação do cidadão no sentido mais amplo da palavra. Então, cabe à escola definir o perfil do cidadão que deseja formar. E cabe a ela também a responsabilidade de definir quais os tipos de transformações que julga necessário fazer na sociedade, por meio da ação do cidadão que está formando. Assim, o projeto de educação a ser desenvolvido nas escolas precisa considerar os diferentes segmentos sociais e tornar claro a sua identidade social articulada com a realidade. A escola ela precisa planejar ações voltadas à melhoria dos processos educativos, propiciando condições políticas e culturais para sistematizar e socializar os saberes produzidos pelos homens. Dando continuidade às nossas reflexões, vamos conversar um pouco também sobre os conceitos de autonomia, especialmente da autonomia da unidade escolar, as formas de autonomia e as suas dimensões na instituição educativa e a participação no projeto político-pedagógico. A autonomia e participação são pressupostos do projeto político-pedagógico da escola, que não se limitam apenas a meros princípios consignados em algum documento. A gestão democrática da educação assegura o processo de autonomia da escola, visando seu fortalecimento enquanto instituição. Sendo assim, a autonomia precisa ser vivenciada em todos os segmentos e ações escolares, como nos conselhos de escola ou colegiado, na escolha do livro didático, no planejamento do ensino, na organização de eventos culturais, em atividades cívicas, esportivas e também recreativas. A autonomia escolar se refere à liberdade que tem a escola no conjunto das suas relações de definir sobre o ensino e outros aspectos adequados à sua realidade. A autonomia é uma condição necessária para o trabalho de elaboração e desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico. Até porque cada escola tem suas especificidades e, por isso, requer projetos e ações pensadas e elaboradas no seu interior por todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo. Como parte da natureza da educação, a autonomia sempre esteve associada à liberdade individual e social, e a ruptura desses esquemas centralizadores e, mais recentemente, a transformação social.
O autor Veiga, que vamos tomar como base nos nossos estudos, ao discutir a autonomia escolar, focaliza as 4 dimensões básicas que, articuladas entre si, propiciam o bom funcionamento de uma instituição educativa, que para eles são as seguintes. A autonomia administrativa permite à escola elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. A autonomia jurídica possibilita à escola elaborar suas normas e orientações escolares de acordo com a legislação educacional. A autonomia financeira dá liberdade à escola de gerenciamento de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de funcionamento efetivo. E a autonomia pedagógica, que possibilita à escola a liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa, está diretamente ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, ao projeto político-pedagógico da escola. No Brasil, a autonomia da instituição escolar encontra suporte na própria Constituição Federal, que estabelece a democracia participativa e institui como os princípios básicos o pluralismo de ideias e a gestão democrática do ensino público. Esses princípios podem ser considerados como fundamentos da autonomia da escola e da sua identidade. E para atingir a proposta formativa cidadã e democrática, a administração pública da escola deve se fundar em uma visão aberta e dinâmica, que valoriza a contradição, a mudança e o conflito. Na prática, a autonomia da escola é algo a ser conquistado e construído para colocar a escola na liderança da atividade educacional, o que significa dar à direção das escolas a liberdade, as condições e os estímulos para tomar iniciativas, zelar pelo funcionamento cotidiano da instituição, buscar apoio e recursos também na comunidade. Porém, a autonomia ela não pode ser confundida com a apologia a um trabalho isolado, que transforma a escola numa ilha dentro dos seus próprios muros e nem pode ser dissociada da fundamentação legal que rege todo o sistema de ensino. É preciso estar atento ao perigo do descaso político, que confunde a autonomia com descompromisso do poder público, e isso pode dar margem para o governo se eximir de suas obrigações. A autonomia implica ainda em responsabilidade e compromisso com as instituições que representam a comunidade, como, por exemplo, os conselhos de escola, as associações de pais, as associações de mestres, grêmios estudantis, entre outras. Isso propicia o engajamento de todos no projeto educativo da instituição e o envolvimento também na tomada de decisões no âmbito escolar. Este é o papel social da escola: possibilitar a participação de todos e atuar frente às desigualdades socioeconômicas que marcam a sociedade e que excluem uma grande parcela da população. É ainda acolher a todos, sem diferenças, e possibilitar um ensino igual a todos. Vamos continuar nossos estudos falando um pouco também sobre o projeto político-pedagógico, que é o PPP. Vamos começar conceituando o PPP. O PPP é um documento que deve ser elaborado por cada instituição de ensino para orientar os trabalhos durante um ano letivo. O projeto político e pedagógico precisa ter o caráter de um documento formal, mas também deve ser acessível a todos os integrantes da comunidade escolar. Ele determina, em linhas gerais, quais os grandes objetivos da escola, que competências ela deve desenvolver nos alunos e como pretende fazer isso. É através do PPP que cada escola articula a maneira como os conteúdos serão ensinados, levando em consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde ela está inserida. Desse modo, o projeto político-pedagógico deve servir para atender às especificidades de cada escola. O PPP ele é um documento que deve ser construído por todos os membros da escola, que tem como desafio sua composição, sua interpretação e também a sua execução. Partindo desse conceito, vamos conhecer como se dá o PPP no contexto educativo. Para isso, vamos abordar como é realizada a construção do PPP na escola. Vamos também conhecer alguns aspectos teóricos e algumas reflexões de estudiosos da área. O projeto político-pedagógico ele deve estar de acordo
com as concepções teóricas da escola. E, se for necessário, a escola deve traçar novas metas e buscar um novo caminho. O PPP tem na ação educativa a sua rota, a sua caminhada. E faz parte dessa rota o que a escola ensina, seus saberes e seus fazeres, os conhecimentos construídos e também socializados. Mas o principal, além dos conteúdos curriculares, está no interior de cada um. Não podemos traçar o destino do outro, mas devemos estar conscientes de que na bagagem eles devem levar valores herdados, como, por exemplo, humildade, humanidade, honestidade, disciplina, gratidão e generosidade. Nossos alunos devem se tornar cidadãos do mundo, mas para isso eles precisam ser preparados e também amados. O estudioso Tiba já aponta para um novo fazer educativo onde a afetividade tem espaço garantido. Só assim serão rompidas as resistências em relação às novas práticas educativas. Os agentes educativos devem se sentir atraídos pela proposta construída coletivamente, para, a partir daí, assumi-la de forma comprometida e responsável. O PPP, visto como uma contribuição de cada um, passará a ser uma conquista coletiva de um espaço para o exercício da autonomia. E é dessa forma que a escola realmente se transformará em um espaço democrático, rompendo com a prática reprodutivista da realidade socioeconômica em que está inserida. Através do PPP, a escola cria um espaço para a participação e a reflexão coletiva sobre o seu papel junto à comunidade. Vamos ver o que o autor Veiga afirma sobre o PPP. O projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Diante da afirmação de Veiga, visualizamos o projeto político-pedagógico como produto da interação entre os objetivos e prioridades traçados pela comunidade escolar, que define, através da reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova realidade educativa. É um trabalho coletivo que exige envolvimento e compromisso de todos que fazem parte do processo educativo, que são os professores, a equipe técnica, os alunos, os pais e a comunidade no geral. Para o autor Pinheiro, é importante entender o projeto educativo como instrumento de autonomia e domínio do trabalho docente, que deve ter o objetivo de alterar uma prática conservadora vigente no sistema público de ensino. Um projeto político-pedagógico, além de tudo, contempla a história da escola, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, dos seus atores internos e externos e do seu modo de vida. Para a construção de um PPP, é necessário uma direção política, um norte, um rumo. Por esse motivo, todo projeto pedagógico da escola é também político. O PPP da escola é, por esta razão, sempre um processo inacabado, um caminho em direção a uma finalidade. Um outro fator importante para a educação são as políticas de financiamento da mesma. Assim como já abordamos nas videoaulas anteriores, vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre o Fundeb e, para isso, vamos tomar como base alguns estudiosos da área para fundamentar os conhecimentos que construiremos juntos. Vocês devem recordar que nas videoaulas anteriores falamos que antes da existência do Fundeb existiu o Fundef. Vamos relembrar um pouco cada um desses financiamentos. O Fundef foi criado a partir da Emenda Constitucional de 1996. Esse fundo deslocava e redistribuía a responsabilidade da União com a distribuição dos recursos públicos numa meta de 10 anos, que no caso era de 1996 a 2006. O Fundef foi uma política que focalizava apenas o ensino fundamental, excluindo da maior parte dos recursos da educação
outros níveis e modalidades de ensino. Foi em 2006, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, que é o Fundeb. Como eu disse antes, existiu o Fundef e a partir de 2006 passou a ser Fundeb. Esse fundo passou a instituir um fundo para toda a educação básica e não apenas para o ensino fundamental como era no Fundef. A nova meta passou a ser de 14 anos, ampliando de 15% para 20% os investimentos dos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Vale ressaltar que agora a União entra com mais 10% para somar aos investimentos do Fundeb, que atenderá a todas as modalidades de ensino da educação básica e não apenas ao ensino fundamental. Ao olharmos a educação brasileira pelo ângulo do financiamento, esbarramos com o embate entre o público e o privado, em seu contexto. É preciso destacar que seus desdobramentos efetivos vinculam-se às determinações estruturais de uma realidade sociopolítica cultural. Os embates entre estadistas, que são os que defendem o ensino público, e os privatistas, que são os que defendem o ensino privado, vêm de longas datas e continuam acirrados nos meios educacionais até hoje, devido à falta de delimitação entre as esferas públicas e privadas da sociedade. Essa indefinição acarreta a dualidade do Estado enquanto expressão de poder público e essas ideologias em confrontos vão assumir configurações diferenciadas ao longo do processo histórico e do regime político. O neoliberalismo dos anos 90 inicia um processo de privatização onde o embate entre o público e o privado se caracteriza no repasse de verbas públicas para o privado. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi portador de várias políticas públicas na educação, questionadas por terem sido elaboradas de cima para baixo, com falhas pedagógicas e com clara intencionalidade de abrir brechas para as privatizações nas esferas do ensino médio e do ensino superior. No entanto, foi considerada como um certo avanço a criação do fundo próprio do magistério do ensino fundamental, que foi o Fundef. De acordo com o autor Molevade, a crítica ao Fundef deveu-se ao fato de não haver ampliação dos recursos, e sim apenas a realocação. Além disso, com o cálculo abaixo do que é recomendado a razão entre o número de valores arrecadados e o número de alunos matriculados. Também não se consideravam os alunos matriculados na EJA, o que fez com que dirigentes municipais não investissem nessa modalidade de ensino. O Fundef foi uma política de focalização voltada diretamente para o ensino fundamental, penalizando dessa forma os outros níveis e modalidades de ensino. E como vocês já sabem, em 2006 houve a criação do Fundeb, que passou a instituir um fundo para toda a educação básica. E vale salientar que agora os 10% a mais para somar os investimentos do Fundeb são advindos do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que atenderá a todas as modalidades de ensino da educação básica. Assim como o Fundef, o Fundeb também não contempla em sua sigla a valorização do magistério. Alguns artigos do Plano Nacional de Educação merecem destaques para melhor entendimento do Fundeb, sobre a distribuição dos recursos. Vamos ver como é essa distribuição desses recursos. O artigo 8º diz o seguinte: os recursos que compõem os fundos serão distribuídos no âmbito do Distrito Federal, de cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial. A distribuição proporcional dos recursos dos fundos levará em conta as diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica. Vamos ver essas modalidades. Essas modalidades constam no artigo 10, que diz o seguinte: distribuição proporcional de recursos dos fundos para as creches, pré-escola, séries iniciais do ensino fundamental urbano, séries iniciais do ensino fundamental rural, séries finais do ensino fundamental urbano, séries finais do ensino fundamental rural, ensino fundamental em tempo integral, ensino médio urbano, ensino médio rural, ensino médio em tempo integral, ensino médio integrado à educação profissional,
educação especial, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio com avaliação no processo. Essa regulamentação do regime de colaboração deve expor a participação da União na cooperação técnica, deve ainda garantir transferências regulares e contínuas de recursos financeiros às instituições públicas dos estados, dos distritos federais e dos municípios. Ao repassar esses recursos, a União tem como prioridade os entes federados que apresentam baixos índices de desenvolvimento socioeconômico e educacional. Os critérios utilizados para saber isso são os indicadores do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. São considerados também as altas taxas de pobreza, o Índice de Fragilidade Educacional na oferta da EJA, dentre outros, que permitem indicar aqueles que mais demandam apoio. Um outro aspecto importante desta regulamentação é a previsão de meios para a superação das desigualdades regionais, através da construção de uma política de financiamento. Outro fator importante que devemos considerar como fundamental na educação é a formação docente profissional. É preciso que essa discussão da formação do professor esteja sempre em pauta, pois bem sabemos que o ato de ensinar é um desafio. É preciso percebermos os desafios diários dos docentes. Vamos falar um pouco sobre isso. O desafio do professor ao mediar as ações educativas é dosar adequadamente o enfrentamento com os não sei, com o desconhecido, de tal modo que instigue o aluno a buscar saber sempre mais, a buscar um mundo mais compreensível e mais justo, um mundo que tenha significação. Conversar sobre a formação do professor hoje é o nosso desafio. Sabemos que as escolas públicas geralmente fazem parte de uma rede, o que historicamente as manteve em situação de dependência administrativa, funcional e mesmo pedagógica, limitadas na autonomia e também controladas sob mandato de governos. No que se refere ao professor, sua liberdade de ação se restringiu durante muito tempo às ações internas das salas de aula, e essa situação muitas vezes limitou e até impediu o desenvolvimento de ações coletivas compromissadas com o cuidado individualizado que a educação de cada aluno requer. A construção da escola atual exige mudanças nessa cultura e nas suas consequentes práticas. A construção de uma escola para todos implica em transformações no contexto educacional, transformação de ideias, transformações de atitudes e da prática das relações sociais, tanto no âmbito político como no administrativo e no didático-pedagógico. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Educação, a ampliação do acesso à escola amplia as exigências de qualificação do professor, que vai atuar no processo de mediação da aprendizagem das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E esses alunos, eles fazem parte das classes populares, que trazem para a escola visões de mundo diversificadas que geram perspectivas de cidadanias diferentes. E é para atender às diferentes demandas que é necessária a formação e a profissionalização do docente. Um fator importante que precisamos considerar é que a formação do professor sinaliza para reflexões sobre a profissionalização do trabalho docente e a formação humana. A profissionalização como ato de tornar-se profissional nos reporta a outros conceitos, como, por exemplo, profissionalização, profissionalidade e profissionalismo. E para uma melhor compreensão desse processo, vamos ver o conceito de cada um desses termos. Profissionalização são processos constantes de busca de autonomia, articulados e intercomplementares. Profissionalidade é o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício profissional. Significa um conjunto de características de uma profissão. Profissionalismo é um status social distinto dentro da divisão social do trabalho. É o saber científico. A prática do trabalho docente exige mobilização de saberes específicos e complexos, pois está ligada a todos esses termos. Os novos contextos sociais exigem um novo profissional docente, e isso implica na necessidade de uma revisão nos processos formativos,
onde os saberes que redefinem a profissão possam ser contemplados para atender às exigências sociais que requer esse novo profissional. As modificações dos significados e das competências necessárias para ensinar requer, além de tudo, responsabilidade individual e coletiva. É preciso pensar numa formação continuada que permite a prática dentro da prática, a reflexão dentro do contexto profissional e a atualização de conteúdos disciplinares. Somando-se à competência técnica, é preciso ainda o compromisso político, o domínio de teorias que estabeleçam relações entre o pessoal e o social, entre o individual e o coletivo, a interação social e também a socialização do conhecimento. O novo papel do professor é o de mediador, capaz de tomar decisões que provoquem transformações, que englobem as funções de pesquisador, de articulador e que possibilitem a compreensão dos processos de aquisição e de transmissão do conhecimento. Vamos ver o que o autor Rodrigues diz em relação ao papel do professor na atualidade. Não basta dominar as novas tecnologias, é preciso que estas sejam democratizadas, tenham seu acesso e uso para todos. É preciso, então, que esse professor domine alguns conceitos e procedimentos novos e seja capaz de trabalhá-los. Essas questões nos remetem à necessidade de articulação dos processos de gestão democrática, que são concretizados na construção de um trabalho coletivo e interdisciplinar, e nos remetem também sobre as condições de formação e profissionalização dos professores, pois ser um profissional da educação significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar as pessoas livres, menos dependentes do poder econômico, político e também social. E para garantir a profissão docente com autonomia, respeito, valorização profissional e conhecimento teórico-metodológico, é preciso repensar o projeto de formação profissional. Esse projeto deve visar a formação para profissionais da educação, do ensino que promovam a formação mais integrada, com uma dimensão interativa de trabalho docente, que pode ser descrito, analisado, comparado em relação às aprendizagens dos alunos. Deve ser um projeto também que implica na compreensão dos processos de aquisição e transmissão do conhecimento, gerando novos processos pedagógicos que colaboram com a inclusão e que, acima de tudo, estimula os alunos a superarem suas dificuldades, integrados no contexto social e também capazes de serem inseridos no mercado de trabalho. A formação do professor, a partir do olhar da profissionalização, a carreira e as relações de trabalho nas escolas, é o norte para a efetivação das políticas públicas da educação, que irão traduzir-se nas transformações desejadas. Transformação essa que visa a socialização e integração do aluno como cidadão participativo e atuante. Nesta aula, nós buscamos fazer uma reflexão sobre a função social da escola e sua autonomia, o projeto político-pedagógico, os financiamentos da educação e também a formação docente. Diante dos assuntos e temas abordados nessa videoaula, é possível perceber o quão é importante buscarmos por uma escola com autonomia, que seja democrática, que priorize a construção do PPP de forma coletiva e que possibilite aos seus educadores processos de formação. Vale ressaltar também a importância da função social da escola, que lida com as relações humanas e deve formar para a cidadania. Sendo assim, como atividade prática, proponho que vocês reflitam, argumentem e discutam entre vocês as seguintes questões. O que é necessário para que uma escola tenha uma maior autonomia no nosso contexto atual? 2. Quais os principais elementos devem ser considerados na construção do projeto político-pedagógico que busca uma escola democrática e com mais autonomia? E 3. Por que é necessário investir na formação dos professores? Essa formação interfere também na formação dos educandos? De que forma? E se algum de vocês já estiverem atuando em escolas, podem dar exemplos ou relatar experiências vivenciadas no contexto escolar. Após esse momento de interação e discussão de vocês, vamos retomar juntos as questões propostas.
Em relação à autonomia da escola, é válido ressaltar que esse é um ponto a ser conquistado e construído por todos os envolvidos no ambiente escolar. E isso significa dar à direção das escolas a liberdade, as condições e os estímulos para tomar iniciativas. Porém, a autonomia, como eu disse anteriormente, não pode ser confundida como um trabalho isolado e nem pode ser dissociada da fundamentação legal que rege todo o sistema de ensino. Não se pode dar margens para o poder público, diante dessa autonomia, se eximir de suas responsabilidades e de suas obrigações. Já sobre o projeto político-pedagógico, além de tudo, ele deve contemplar a história da escola, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, dos seus atores internos e externos. E para a construção de um PPP, como vocês já sabem, é necessário uma direção política, um norte, um rumo. E por esse motivo, todo o projeto político-pedagógico da escola deve ser elaborado de forma coletiva, buscando ouvir todas as esferas e agentes envolvidos no contexto escolar. E o professor, ele faz parte de uma das esferas da escola e exerce um papel fundamental no ambiente escolar e na formação dos educandos. Por isso é preciso pensar numa formação continuada para esses profissionais, pois os mesmos precisam atualizar constantemente seus conhecimentos para conseguir acompanhar as novas demandas da nossa sociedade. O novo papel do professor, como disse anteriormente, é o de mediador. É aquele capaz de tomar decisões que provoquem transformações e contribua de forma efetiva para a formação de indivíduos críticos, emancipados e capazes de exercer sua cidadania. E para que tudo isso aconteça, esses 3 pontos são fundamentais e não podem ser dissociados. A autonomia da escola, o PPP e a formação continuada do docente são primordiais para se alcançar a educação de qualidade que todos nós desejamos. Hoje estamos encerrando as nossas videoaulas, mas vamos continuar os nossos estudos no fórum de discussão e no nosso chat da semana. Estamos na reta final da nossa disciplina e peço a vocês que continuem se dedicando e cumprindo com todas as atividades propostas. Não vamos deixar nada para a última hora. Se organizem para que possamos finalizar a nossa disciplina de maneira positiva e alcançando os objetivos que nos propomos desde o início dos nossos estudos. Caso ainda tenham alguma dúvida sobre algum conteúdo que estudamos ou sobre alguma atividade, eu estarei à disposição de todos no Fórum Tira Dúvidas, no Fórum de Discussões e também nos chats para saná-las. Vocês também podem enviar mensagens por e-mail. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês e dizer que foi um prazer enorme ministrar essa disciplina e estar com vocês durante esse período, compartilhar experiências, trocar conhecimentos e saberes. Espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e desejo de coração que vocês trilhem esse caminho da graduação com dedicação, compromisso e, acima de tudo, com persistência. Tenho certeza que no final dessa caminhada, todo o esforço feito valerá a pena. Eu desejo a todos vocês muito sucesso, obrigada pela atenção e até breve.